e o tema desta noite é Viver dói mais que morrer. O grito que revela a alma do justo. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje no capítulo 3 de Jó, sequência do que nós já havíamos pregado. E antes disso, nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 de Jó. Eu vou fazer a leitura. Prestem bem atenção, porque este é o capítulo de um coração de um homem justo, reto, diante do Senhor, mas que está profundamente amargurado pela situação do qual está passando. Nós vamos ver o contexto mais à frente, mas prestem atenção como ele coloca, extravasa tudo que ele está sentindo. Vamos fazer a leitura, então eu vou fazer a leitura. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte. Habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije entre elas os dias do ano, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os filhos de Júpiter. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem exercitar o monstro marítimo. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, que ela espere a luz e a luz não venha. Que não vejam as pálpebras dos olhos da alva. Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? Por que peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então não haveria para mim. Então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, para se edificar mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto. Eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, o servo livre de seu senhor. Por que por que se concede luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem? Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Por que se concede luz ao homem, cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Por que, em vez de pão, me vem gemidos, e os meus lamentos se derramaram como água? Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho, não tenho descanso, não tenho sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Amém. De fato, nós vamos ver mais em detalhes esse texto, mas o tema da nossa pregação: viver dói mais que morrer. O grito que revela a alma do justo. O contexto desse capítulo 3, que nós já vimos em outras pregações, é quando Deus, então, tem uma conversa no celeste e Satanás se apresenta por 2 vezes e Deus permite com que Satanás entre na vida de Jó e destrua todos os seus bens, todos os seus filhos, e por fim ele fica purulento do fio do cabelo aos pés, ele está purulento, com feridas.
E na última pregação que vimos, depois que ele ficou purulento com chagas, vieram seus amigos, e por 7 dias os seus amigos ficaram calados, porque quando viram a situação de Jó ao distante, não o reconheceram. Ou seja, aqueles 7 dias eram 7 dias como que se fosse o funeral, esperando que ele morresse. A sua própria mulher disse para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela está então assim, indignada de ver a fidelidade de Jó, mesmo perdendo seus bens, suas casas, seus filhos, estando em purulento, e ele permaneceu fiel e não se achou pecado em Jó, em nenhuma das suas palavras. E ela fala: morre, o que te falta agora? Porque ele estava de fato numa condição física de morte. Chegam os seus amigos, ficam 7 dias todos em silêncio, e depois desse momento de 7 dias, até mesmo Jó esperava a sua morte. É o que nós vamos ver nessa passagem do capítulo 3. Da forma como foi acontecendo as coisas, todos esperavam que Jó morreria na sequência. Mas passados 7 dias, Jó não morreu. E então Jó começa nesse capítulo falando o que está no seu íntimo, no seu coração. Lembrando que da primeira vez que ele perdeu seus filhos, perdeu sua casa, seus servos, ele não falou nada, ele não pecou contra o Senhor. Depois que ele ficou purulento, ele também não pecou contra o Senhor. Ele esperou 7 dias, mas não morreu. Mas depois de 7 dias, depois de tamanha dor que ele estava passando, imagine você, nós não passamos 1% do que Jó passa. E nós já sentimos muita, mas muita dor. Se coloque na posição de Jó por um momento. Nós estaremos tão aflitos e tão arrasados como ele. Nenhum homem na situação de Jó estaria feliz dizendo assim: ai, glória a Deus. Todos nós estaríamos abatidos, sem respostas, com profunda dores. E é isso que nós vamos ver nesse capítulo. Que aquele homem que Deus no início fala assim: esse é um homem temente e fiel. E de fato ele é, porque Deus havia falado, ele tinha provado isso, mas agora havia algo ainda maior a ser revelado a respeito de Jó, porque nós olhamos a aparência, mas o íntimo do coração do homem só Deus conhece. Só Deus conhece o íntimo do nosso coração, nem mesmo nós mesmos conhecemos o nosso íntimo. Existem questões ocultas no nosso sentimento, pensamentos, emoções. E quando Deus permite tudo isso com Jó, não é porque Deus é um Deus que gosta de ferir os seus servos ou gosta de experimentar seus servos sem propósito algum. Não. Deus está provando Jó. E é isso que se aplica a nós. Eu e você. O cristão, ele é provado por Deus. E o que Deus prova? A nossa fé. É o que vai falar em 1 Pedro, capítulo 1. Que ele prova a nossa fé como fogo, para que redunde louvor, honra e glória ao nome do Senhor. Esse é o processo da santificação. Deus não faz nada na nossa vida por acaso, mas Ele trabalha naquilo que é mais precioso, naquilo que é essencial da nossa vida, que é a nossa fé, que foi o dom que nós recebemos em Cristo Jesus. Inicialmente, existe uma grande transformação onde nós somos trevas e somos agora declarados filhos da luz, regenerados, mas trazemos conosco nosso velho homem. E Deus vai usar dos momentos difíceis da nossa vida, do nosso caminhar, por diferentes situações, para nos provar, para nos refinar o nosso conhecimento de Deus, para refinar a nossa fé, que não seja simplesmente uma fé infantil, mas que seja uma fé madura, que conheça a Deus e que saiba passar por todas as situações da vida com sabedoria e entendimento. Mas isso não é um processo automático, isso é um processo de caminhar com Deus. O cristão não tem a vida igual ao ímpio. O ímpio, você fala para o ímpio, você fala assim: poxa, mas tudo dá certo para ele. Ele vai no emprego, ele casa, ele blasfema contra Deus, ele faz de tudo e ainda assim vive bem e não morre logo e tem longa vida e tudo dá certo para ele. É exatamente isso que fala em Salmo 73. Que o salmista olha e fala assim: Senhor, eles são arrogantes, fazem tudo, dá tudo certo. Quase resvalei os meus pés, diz ele, até que entrei no templo.
e vi qual era o fim deles, que eles iriam para o inferno. Então, mas o caminho do cristão é diferente, porque Deus vai lhe tratar como filho. Hebreus vai dizer assim que Deus corrige ao filho que ama. Então nós vamos ser tratados de uma forma especial. O caminho do crente é diferente. E nesse caminho é onde nós vamos conhecer a nós mesmos. Nós achamos que nós somos bons, nós achamos que somos fiéis, nós achamos que nós fazemos boas obras e que Deus está maravilhado, quando Deus sonda o íntimo do nosso coração e vê coisas que nós não conseguimos ver, mas passaremos a ver quando nós somos provados. E é isso que Jó, esse homem impecável, que Deus mesmo fala e testemunha dele, testemunha a respeito dele, este homem que Deus sabe e é fiel, ainda há coisas a serem trabalhadas, e nesse primeiro capítulo é o que nós vamos ver a respeito de Jó, tá bem? Então, quando nós olhamos para Jó nesse capítulo, vai retratar o coração dele, coisas que não se via antes, mas reflete também o nosso coração. O nosso coração é exatamente como a de Jó. Por quê? Porque somos todos a mesma origem, do pó e da cinza. Nós somos barro. Nós temos as mesmas características. Então, tudo que se refere a Jó, com relação aos seus sentimentos, como reage, é a forma como nós reagimos também, mesmo quando nós não temos a mesma tribulação que ele. Mas quando nós temos menos que 1% do que ele está passando, você pode ter certeza que eu e você, em algum momento, pecamos exatamente, ou reagimos como ele também reage, e é o que nós vamos ver nesta noite. Eu dividi esse texto aqui em 5 partes. Nós não vamos ver todo o texto hoje, com certeza, mas eu vou iniciar hoje esse capítulo e vamos ver então como que no momento de intensa e densa dor, o íntimo de Jó aparece. E é da mesma forma como nós também vamos ver como isso se aplica a nós. Muito bem. Ao começar do capítulo, nós vemos o desejo de mudar o passado. O desejo de mudar o passado. Você e eu já não pensamos nisso. Poxa vida! Se eu não tivesse ido naquele lugar naquele dia, ou se eu não tivesse falado aquelas palavras, ou se eu não tivesse nascido naquela família, enfim, a gente tenta mudar o passado, a gente pensa em mudar o passado. É exatamente isso que vai falar nessa primeira parte, nos 10 primeiros versículos. Vamos ver como é que isso acontece. Jó, no versículo 1 diz assim: depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento, o dia natalício. E ele disse: pereça o dia que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido o homem. Ele está falando assim: olha, por que existiu esse dia? Por que que existe? Por que que eu nasci? Por que que naquele dia eu nasci? Que aquele dia não existisse. Não é exatamente assim, quando acontece algo, você está lá dirigindo e pá, bate o carro. Você fala assim: mas por que que eu não virei para vir? Eu pensei até em virar para outra esquina. Eu pensei em fazer outro caminho. Eu pensei em me atrasar um pouquinho e não deu certo. A gente tenta mudar o passado com o nosso pensamento. Mas aconteceu. Já aconteceu. Existe um detalhe a mais que eu ainda vou falar aqui. Então vamos ver como é que Jó, ele intensamente, ele fala disso de uma forma muito veemente. Mas ele fala de uma forma amaldiçoando. E é isso que nós vamos ver com mais detalhe o que isso significa. No versículo 4, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Veja só, ele está veementemente dizendo que aquele dia não existisse, que aquele dia que ele nasceu não deveria ter existido, que ele não tivesse sido concebido. E aqui, o que eu queria mostrar para vocês, e já vou antecipar, que a forma como as pessoas leem Jó, as pessoas dizem assim, que o lamento não é pecado. E de fato, lamentar não é pecado. Nós vemos salmos de lamentos que o salmista abre o seu coração e fala: ah, Senhor, até quando? Ah, Senhor, me responde. Senhor, estou cercado. Está lamentando, um lamento diante do Senhor. O lamento não é pecado. Aliás, o lamento é até uma prova de fé, porque você não está recorrendo a uma coisa ou outra, você está recorrendo ao Senhor. O lamento faz parte da fé, não nega a fé.
Lamentar não diz que você é menos crente ou mais crente. Lamentação faz parte, inclusive, existe um livro de lamentação de Jeremias, que é lamentar pelo Israel ter ido ao exílio, ou seja, o lamento de ver uma situação triste ou catastrófica com o povo de Deus. Não há pecado, mas o lamento é permitido, mas existe uma coisa tênue que Jó não está simplesmente lamentando, ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. E aqui fica um ponto muito importante, porque presta atenção, amaldiçoar é exatamente o contrário, o antônimo de abençoar. É o contrário, ou você amaldiçoa, ou você abençoa. Quando existe o processo de amaldiçoar, nesses dois versículos, é como se fosse o processo inverso ao da criação. Ele começa falando que o dia não exista, que não exista o dia que ele nasceu. E depois ele fala assim, converta-se o dia em trevas. Como é que é o processo da criação em Gênesis? As trevas em luz. E Deus disse, haja luz. E houve luz. E ao final dos 7 dias, o que Deus fez? Deus abençoou. Deus abençoa o sétimo. Deus finaliza a criação abençoando. E ele diz assim, e criou Deus, e foi bom. E Deus fala, e foi bom, e foi bom. Jó aqui está dizendo, está amaldiçoando e mostrando o processo inverso. Amaldiçoar é o processo inverso da criação, é a desconstrução da criação, é o processo inverso. Então, se é o processo inverso da criação, isso quer dizer que Jó está indo contra a ordem que Deus estabeleceu. Deus estabelece uma ordem, de abençoar. O cristão foi feito para abençoar, para bendizer, para ser fonte de vida. Mas aqui no sofrimento, ele está amaldiçoando, está falando contrário à vontade de Deus. Ele não está falando contra Deus, ele não está pecando e blasfemando contra Deus, mas o fato dele falar e amaldiçoar um dia que Deus determinou que ele nascesse é um pecado. Pare para pensar um pouco. Quando eu e você, em mínimas coisas, quando eu e você temos algum relacionamento e uma pessoa pisa na bola com você, você fala assim, essa pessoa é tola, ou é idiota, não é? A gente reclama daquela pessoa. O que vai falar em Mateus? Que nós haveremos de dar contas de cada palavra que falamos. Porque da nossa boca não deve sair duas coisas. Quando nós pensamos mal contra uma pessoa, reclamamos e falamos mal, isso é pecado. É exatamente isso que Jó está fazendo. Ele está falando do dia do seu nascimento. Então, quando nós pecamos da mesma forma, por uma coisa muito menor, quando nós pensamos, fulano, essa pessoa é isso, e a gente reclama, a gente fala mal, a gente pensa mal, é a mesma reação de Jó. Por um sofrimento muito, mas muito menor. Ou seja, é aí que nós vemos como essa passagem reflete da mesma forma como reagimos. Então, continuando aqui no versículo 4, olha só, o processo da inversão, como Jó está falando, amaldiçoar é o processo inverso ao da criação. O processo da criação multiplica, abençoa, cresce. O processo aqui da maldição de Jó, que é o pecado dele, é uma atitude de desconstrução da ordem de Deus, amaldiçoando o dia que Deus determinou que ele nascesse. Versículo 5. Reclamem as trevas e as sombras da morte. Habitem sobre ele as nuvens e espante tudo o que pode enegrecer o dia. Ou seja, é a desconstrução do dia. Tudo que ele está falando, olha, que haja dessas trevas, que haja nuvens, ou seja, que Deus construiu, disse haja luz, quando as trevas estavam sem forma e vazia. Aqui é como se fosse uma pintura inversa. Olha, que haja, nesse dia, que haja densas trevas. É isso que ele está falando no versículo 5. No versículo 6, aquela noite se refere ao dia do seu nascimento, que dela se apoderem densas trevas. Não se regozije entre elas os dias do ano. Não entre na conta dos meses, ou seja, aquele dia que eu nasci, que fosse um dia de trevas e não um dia de nascimento, não um dia que representasse a criação da minha vida. É isso que ele está dizendo. Versículo 7.
seja estéril aquela noite. Por que estéril? Que a sua mãe não desse luz ao seu nascimento. E dela seja banido o som de júbilo, porque ao nascer uma criança, há júbilo, há alegria, há regozijo. Mas ele está falando, não, que naquele dia não existisse, que não houvesse júbilo, que minha mãe fosse estéril. E ele diz, amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem citar o monstro Maria, ou seja, ele invoca outras pessoas, olha, compartilhe comigo o mesmo sentimento que naquele dia não existisse, que eu não viesse a existir. Versículo 9: escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite. Veja só o paralelo direto com a criação. No primeiro dia, Deus disse: haja luz. No quarto dia, Deus disse: haja luminares nos céus, para que governe o dia e a noite. E aqui ele usa a figura: escureçam-se as estrelas, que são uma figura dos luminares do dia e da noite. E espere que ela espere a luz, e a luz não venha, que não vejam as pálpebras dos olhos da alva. E aí ele vai dar o motivo pelo qual ele fala tudo isso. Ele fala tudo isso por quê? Pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, ou seja, eu nasci, Deus permitiu que eu nascesse, nem escondeu dos meus olhos o quê? O sofrimento. O fato que ele está repensando depois dos 7 dias em que ele mesmo esperava a sua morte, e aí começa a recair todos os seus questionamentos. Imagine, por que tudo isso está acontecendo? Ele era justo, ele era fiel, ele se antecipava ao sacrifício dos filhos, ele é um homem sábio porque ele era o maior do seu tempo, ele governava a sua família com sabedoria, e Deus dá testemunho a respeito de Jó, e Jó olha para tudo aquilo e ele fala, Senhor, por que tudo isso? Ele não sabe por quê. Então, ao invés de amaldiçoar a Deus, ele fala que não houvesse o dia do meu nascimento. Se fosse somente um lamento, mas ele amaldiçoa. E isso mostra um, um pecado contra a ordem do Criador que é soberano. O que eu queria mostrar mais aqui nessa parte é que quando a gente está bem, a gente consegue ver a glória de Deus, a soberania de Deus, o governo de Deus, a provisão de Deus, o livramento de Deus. Nós conseguimos nos alegrar. Mas quando o nosso íntimo é afetado pela dor, pelas dificuldades, é como se nossos olhos ficassem blurry, ficassem ofuscados. A gente não consegue ver com nitidez. E tudo aquilo que a gente cria e conhecia, estava firme, a gente começa a distorcer a verdade de Deus em função da nossa dor e do nosso momento. É por isso que há momentos em que cristãos que você conhece começam a titubear sobre outros tipos de pensamentos, porque a fé está sendo o quê? Provada, está sendo abalada. As pessoas começam a misturar o evangelho com psicologia, com neurociência, com política, com movimento, e começa a distorcer as coisas de Deus. Mas eram fiéis? Sim, eram fiéis, mas por que que agora está mudando? Porque a fé está sendo provada. E o cristão começa a titubear entre o pensamento e outro, e a misturar as coisas de Deus com as coisas naturais da carne. O sentimento começa a falar mais alto. Isso é um processo que todo cristão passa. Eu e você, estamos suscetíveis a isso. Se Deus, para sua misericórdia, tem nos sustentado, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas quando nós somos tocados no íntimo, somos provados na fé. É esse o risco que nós corremos. Por causa do nosso sofrimento. Ele fala assim, olha, porque Deus permitiu que eu nascesse, então eu estou sofrendo profundamente hoje. Quando realmente é questão do dinheiro, a falta do emprego, quando perdemos um ente querido, quando nós temos uma catástrofe na nossa vida que a dor chega à nossa porta, chega à nossa vida, e você não tem respostas do porquê que aquilo está acontecendo. Então você pode ser abalado na sua fé. E o detalhe é,
Qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja lá o que for, Deus ordenou, seja o bem ou seja o mal. É isso que Jó exatamente fala à sua esposa, quando ele fala assim, como loucas fala tu me daria o bem e também não me daria o mal? Deus reina, Deus governa sobre todas as situações da vida do cristão e do ímpio. Deus rege. E quando Deus permite uma catástrofe, uma calamidade na nossa vida, Ele continua sendo Deus e Ele continua controlando as situações a despeito da nossa dor. O fato é que nós, na dor, ao invés de lembrar aquilo que já sabemos, como Jó sabia, começa então a titubear. Por que, Senhor? Por que, Senhor? E começa a expressar agora aqui algo que estava escondido, porque quando ele amaldiçoou o dia que nasceu, ele está dizendo assim, que eu determinasse aquilo que aconteceu na minha vida que pudesse ser diferente. Ele gostaria de agir para que aquele resultado não acontecesse na sua vida. Então, além de ir contra Deus, existe uma parte do íntimo dele que está por trás da sua fidelidade, que Deus conhece, Jó não conhece, mas Deus via um desejo de tomar e assumir a sua vida e fazer da forma como ele queria que fosse. E é o que o texto vai confirmar mais à frente. Não sei se nós vamos chegar até lá hoje. Mas veja bem, toda essa expressão está em função do, do profundo sofrimento que Jó está passando. E eu e você não estamos livres de fazer a mesma coisa. Mas a beleza das Escrituras é que nós jamais veríamos isso se as Escrituras não mostrassem para nós. Se ficasse somente no primeiro capítulo, falando que Jó era fiel, nós nunca aprenderíamos o que é, mesmo sendo fiel, ter um lado oculto no nosso homem, velho homem, que Deus vê, conhece e trata. Então, eu e você temos questões na nossa vida, no nosso velho homem, que Deus vai trabalhar em nós, porque nós somos chamados para ser santos, separados, com uma mente renovada, conhecendo a Jesus, vivendo para a sua glória. Mas isso é um processo. Isso não é uma mágica. Se é algo que eu e você devemos colocar na nossa mente aqui, Deus está nos provando o tempo todo. Não porque Ele quer que nós soframos, mas porque Ele quer que você o conheça. Porque diz assim lá em Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido. Mas é bom ser afligido? De forma alguma! É doloroso! Nós evitamos, nós fomos formados, inclusive, fisicamente, que quando a gente vê um cenário de perigo, nossa mente é capaz, pensa 100 vezes, não sei quantas vezes mais, para achar uma solução para fugir do risco da morte. Naturalmente, nós temos esse gene de Deus para fugir. Nós sempre procuramos o bem-estar, sempre a segurança, porque isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Nós não queremos sofrer. Mas Deus usa situações, e é isso a sabedoria das Escrituras, que Deus nos dá entendimento, que a forma como vivemos, tudo que passamos, o Senhor trabalhará para que nós o conheçamos como ninguém pode conhecer. Um exemplo disso, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tocou-se o alarido, as trombetas, toda a nação se prostrou. Mas eles não se prostraram. Foi dito ao rei, trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade que vocês o prostraram? Olha, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Vou tocar novamente. E, ó rei, não te deu trabalho de tocar, não. Porque quer Deus nos livre, quer Deus não nos livre, nós não vamos nos dobrar diante dos seus deuses. O que aconteceu? Aqueles 3 homens foi colocado na fornalha que foi acendido 7 vezes, que o cara que lançou eles morreu, por causa da intensidade do fogo. Eles estão lá, dentro da fornalha, dentro da morte, para morrer queimados. O que acontece? Nada. Eles não morrem. E mais do que isso, eles veem o quarto homem de branco. A vida do cristão é conhecer a Deus.
E para conhecer a Deus, Deus permite com que a gente entre em situações estreitas, difíceis, limitadas na nossa capacidade. Não porque Ele quer que a gente sofra, mas porque Ele quer que nós o conheçamos. E aí, qual é a diferença do cristão que entende isso? Toda! Por quê? Porque quando o cristão não entende isso, ele é a vítima. Ai, tadinho de mim. Eu tô com essa dor aqui. Eu perdi o emprego. Ele sempre é a vítima. Ele sempre é a vítima. Ele sempre é o coitado. Nós não somos coitados. Nós somos príncipes, somos chamados para ser filhos de Deus. Nós temos a realeza, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, o cristão que não entende isso, se de fato é cristão, ele vai sofrer muito mais e vai ficar ali naquela situação cíclica e não sai do lugar. É o povo que saiu do Egito, Israel que saiu do Egito. Ficou quanto tempo no deserto? 40, mas eram quantos dias? Era poucos dias, era uma caminhada de um mês para chegar a Canaã. Era um caminho curto, era rápido para ver a glória de Deus. Mas por que que eles ficaram tanto tempo? Foi porque Deus quis que eles ficassem tanto tempo? Não, foi por causa da desobediência do povo. Ficaram no deserto até morrer. Que não seja assim nas nossas vidas. Porque a despeito da soberania de Deus, existe a responsabilidade do homem. O fato da soberania ser determinística para os seus servos não quer dizer que nós não tenhamos responsabilidade das coisas que acontecem na nossa vida. Porque há um extremo que diz assim: Deus é soberano, então é culpa de Deus. É Deus, Deus, eu estou sofrendo aqui, o senhor determinou, o senhor tem que fazer. Não, nós temos responsabilidade daquilo que acontece. Mas como é que você explica isso, Sérgio? Como que eu posso ser Deus que determina e nós temos a nossa responsabilidade? Isso é mistério, meu irmão, minha irmã. É assim e ponto. Porque é assim, o Senhor reina, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pela forma como agimos. Então, tudo isso para dizer que se nós entendemos a soberania de Deus, o sofrimento, mas vemos o nosso sofrimento como uma oportunidade de crescer no conhecimento de Deus e de crescer em conhecer a nós mesmos. Precisamos conhecer a nós mesmos. Conhecer realmente o que está lá no coração, mas não com psicologia, não com neurociência, não com análise, mas por meio da espada de Deus que penetra entre a divisão da alma e do espírito e traz clareza a respeito da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade. E então, nessa clareza, você sabe agir sabiamente para a glória de Deus. Você sabe lidar com os seus ímpetos, com o seu pecado, para dominar o seu homem, para glorificar a Deus. Você então passa numa situação dessa em silêncio. Eu não sei por que Deus está permitindo, mas uma coisa eu sei: o Senhor está provando e eu vou ser fiel a Ele. E não amaldiçoar um dia, ou não fazer outra coisa. E isso foi uma experiência que eu tive. E eu vou dividir com vocês. Aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos, o meu pai faleceu. Era um dia de tarde, eu recebi, minha sobrinha veio me chamar, eu estava na rua, minha sobrinha chamou, fui. E eu peguei um metrô em São Paulo, na capital, aqui no Brasil, e Subway, não, metrô. E tinha a estação específica onde meu pai estava, era uma estação do metrô próximo ao hospital. E quando eu recebi a notícia, meu coração se quebrou. Mas quando eu cheguei naquela estação, eu amaldiçoei aquela estação. Porque aquela estação representava o meu encontro com meu pai na morte. E depois de um ano eu chorando a morte do meu pai, eu era uma criança, 13 anos, muito tempo se passou. Mas depois à frente, depois um tempo, eu não sei quanto tempo exatamente, mas o Espírito Santo me ministrou no meu coração que eu deveria pedir perdão por aquilo e abençoar aquele lugar que havia amaldiçoado. Porque parece bobo, não é? Parece simples. Ninguém viu. Eu amaldiçoei uma estação de metrô. O que peso que tem isso? Pode não ter peso para as pessoas, mas tem peso diante do Senhor. Todas as coisas que nós fazemos têm um peso, porque o Senhor sonda os nossos corações.
E então Deus ministrou no meu coração. E muitas outras situações que eu falei e o Senhor me fez lembrar, e é por isso que o Espírito Santo nos faz lembrar de coisas que nós passamos na vida. E isso é o processo do Espírito Santo. O Espírito Santo não nos acusa, mas o Espírito Santo nos relembra de coisas que fizemos no passado, para que a gente, à luz das Escrituras, peça perdão e não faça mais. Porque essa é a sabedoria de Deus, de viver para a sua glória, de entender a beleza do Evangelho, de viver para a sua glória. E não se colocar no centro. Nós não somos o centro das nossas vidas. O centro das nossas vidas tem um nome, e é Cristo Jesus. Esse que morreu e ressuscitou, e a Ele pertencemos. Somos filhos de Deus por causa de Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, esse sofrimento é o motivo pelo qual Jó amaldiçoa e ele fala contra a ordem de Deus e ele expressa o desejo de ter o controle em função do sentimento, ou seja, ele está no centro. Ele é o centro da sua vida. Mas esse é o problema nosso. Nós queremos estar no centro. Tudo gira em torno de nós. Não, meu irmão e minha irmã. Tudo gira em torno de Cristo. E quando nós posicionamos em torno de Cristo, as coisas fluem na paz, na alegria, e mesmo no sofrimento, você glorifica o Senhor. É bem razoável lembrar que quando nós estamos em dores, é muito fácil você julgar o outro, não é? Porque é o outro que está sentindo. No capítulo a seguir, nós vamos ver como é que os amigos de Jó reagem a essa situação, e eles pegam muito pesado e de uma forma muito incorreta contra a vida de Jó. Mas lembrando que, a despeito disso, o lamento, sim, é permitido para o cristão e que mesmo que nós estejamos em dores, nós temos a oportunidade de abrir nosso coração diante do Senhor da mesma forma que aquele homem, que o único homem que veio para morrer, quando estava na cruz, disse: Pai, por que me desamparaste? Era um lamento. Mas aquele lamento, aquele único lamento, foi o lamento que trouxe a esperança e viva esperança para mim e para você. Foi por meio da obra perfeita de Cristo, Ele mesmo que estando na cruz, que levou sobre si o jugo e o peso do pecado, que hoje nos traz liberdade e vida. Jesus lamentou: por que me desamparaste? Por causa da dor, por causa da aflição. Sim, quando estamos em aflição, podemos chorar, podemos lamentar, mas que a nossa atitude seja sempre olhar para Cristo, porque a atitude dele foi a que nos traz uma viva esperança, porque Jó aqui perdeu a esperança da vida. Por que que ele amaldiçoou o seu dia? Porque ele perdeu o vislumbre da eternidade. Veja, a dor realmente impacta nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente perde o senso do que conhecemos na prática da teologia de Deus, e ele perde o foco do que é eterno, mas que os nossos olhos nunca percam o foco de Cristo Jesus, do que Cristo Jesus fez, que Ele que é a nossa viva esperança, a despeito de qualquer situação da nossa vida. A nossa vida pertence a Ele, o nosso futuro está certo quando Ele voltar, estaremos com Ele no céu eternamente, e enquanto Ele não nos busca, o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor é o meu refúgio e segurança, bem presente na hora da angústia. Salmos 46. O Senhor não te abandona em momento algum, porque Ele te comprou pelo seu sangue. E se você está passando por dor e por sofrimento, você está sendo um com Cristo, porque foi esse o processo que Cristo teve que passar. Como que nós podemos entender a glória da obra de Cristo? Quando nós mesmos sofremos, quando nós somos saídos, quando nós somos falam mal de nós, quando nós somos ignorados, no nosso sofrimento, nós nos tornamos um com Cristo e nós entendemos um pouco e melhor da obra de Cristo e, enfim, glorificamos ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aplicação. A primeira aplicação que eu, quando estava estudando essa passagem, é ver momentos em que eu
reclamo das pessoas e falo mal. Isso não pode haver, nem no meu pensamento, nem nas minhas palavras. Minhas palavras sempre têm que ser bênção. E foi nisso que eu fui corrigido ao estudar essa passagem. Porque como nós nos apresentamos aqui e no culto, e tem um momento de pedido de confissão, e isso não pode ser algo recorrente. Eventualmente a gente resvala, mas isso não pode ser algo parte da nossa prática de falar mal, ou até mesmo amaldiçoar as pessoas, porque nós somos chamados para ser fonte de vida e de bênção. Você e eu fomos chamados para viver para a glória de Deus, para abençoar. Essa é a primeira a situação prática. A segunda coisa, nunca olhe para o seu passado, e é isso que Provérbios fala também, nunca diga assim, os tempos passados foram melhores do que este, nunca diga isso. A própria Bíblia já fala isso. Porque não é verdade. O presente é hoje, o que Deus deu é hoje. Quando você olhar para o passado, não olhe lamuriando ou reclamando, mas olhe olhando, aprendendo que você passou e glorificando ao Senhor. Seja o que aconteceu, seja ruim ou seja bom, glorifica ao Senhor. Entenda que tudo faz parte do processo de trabalhar de Deus no seu espírito. Enfim, terceiro, olhar para Cristo Jesus. O Senhor é o autor da vida. É Ele que levou sobre si as nossas dores, é Ele que sofreu, e é Ele que nós sempre devemos lembrar, guardar na nossa mente. O Senhor me uniu a Ele, e se eu estou passando em dores, é porque o Senhor está trabalhando, refinando a minha fé. Isso é uma oportunidade de crescimento. Eu não sou vítima, eu sou filho de Deus, e o Senhor está trabalhando na minha vida, e para conhecê-lo mais e mais, e as dores e os sofrimentos faz parte disso. Amém? Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Senhor, me faz contemplar a ti, tua glória em salvação. Deus está te ouvir falar. Isso está te ouvir falar, Senhor. Fala o meu Jesus no meu coração. Meu coração. No